Saudações tricolores, galera. Nós estamos iniciando a nossa live aqui com o presidente Mário Bittencourt. Aliás, presidente, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite aqui de participar dessa live. Bom dia para o senhor e um bom dia seu aí para a galera tricolor que está nos acompanhando. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Bom dia à nossa torcida. Poder esclarecer aí algumas dúvidas, enfim, estou à disposição de vocês. É um prazer enorme poder participar aqui. Pois é, presidente, vamos começar já falando, a gente fez um apanhado aqui de principais assuntos, né, que a torcida fica nos perguntando aí nas redes sociais, nos nossos canais. Eu queria começar falando sobre o aumento dos sócios, né, ao longo da paralisação da pandemia, o Fluminense percebeu aí uma manutenção e até aumento do número de sócios aí. O que você pode comentar com a gente sobre isso aí, presidente? Olha, na verdade, a gente fez uma campanha de redução, né, enfim, de valores e para os sócios internos do clube e fez uma campanha fazendo promoções para o sócio futebol para que ele permanecesse durante a pandemia como sócio do Fluminense, até porque o grande atrativo, né, para a maioria dos sócios torcedores é justamente o jogo de futebol. Como a gente está sem os jogos, a gente pensou com a nossa equipe de marketing, enfim, em criar alguma coisa que pudesse manter os nossos sócios ativos, além da paixão, né? Porque também é o componente do sócio torcedor é paixão mais jogo de futebol, né? A paixão pelo clube, o amor pelo clube, mais o fato do torcedor poder ir aos jogos sendo sócio torcedor. E a gente conseguiu encontrar um caminho, fizemos uma campanha que foi muito legal, e eu queria muito, acho que já é a segunda vez que falo sobre esse assunto, parabenizar demais a nossa torcida, porque nós não tivemos uma perda significativa e tivemos até adesões e até proporcionalmente maior que em meses que a gente tem jogo, né? Não são números gigantescos, enfim, mas são números significativos, né, justamente pelo fato de que a gente teve mais adesão do que saída de sócios nesse período. O Fluminense ainda... toda vez que a gente fala sobre um ponto positivo, Pedro, eu procuro sempre pontuar as dificuldades. As pessoas, quando vêm as boas notícias, acham que todos os problemas nossos estão resolvidos. Não estão, os problemas são gravíssimos ainda. A gente ainda precisa crescer de maneira exponencial o nosso programa de sócio futebol. A gente agora teve esse problema, enfim, da paralisação do futebol mundial, né? Então, eu estava até comentando outro dia com a minha equipe, a gente assumiu o clube em junho/julho de 2019, no meio de um campeonato, né? Assim, no meio do Campeonato Brasileiro, o Fluminense muito mal na tabela naquele momento. Então, nos últimos 6 meses de 2019, a gente praticamente só trabalhou no sentido de manter o clube na primeira divisão, que seria fundamental para nossas finanças em 2020. Aí, quando chega em 2020, a gente consegue começar a organizar a casa, começa a montar um planejamento de longo prazo, enfim. E aí vem essa paralisação por causa do coronavírus, e aí nós temos perdas de receita significativas, o time para, né, de treinar, de jogar, e a gente, obviamente, vai ter que recomeçar tudo do zero. Então, eu costumo dizer que os 6 meses que eu ganhei em 2019, para poder fazer um diagnóstico, a gente está perdendo... não estamos perdendo 6 meses, mas proporcionalmente, em razão de estar parado durante 2 ou 3 meses, isso vai afetar os 12 meses de 2020, né? Não só do ponto de vista financeiro, mas como em todos os setores do clube, né? Então, a gente pede ao torcedor que siga ao nosso lado, siga nos apoiando, e a gente está pensando várias outras ideias durante essa paralisação para manter o torcedor junto conosco. Não, beleza, presidente. Uma das principais questões que envolve a torcida de uma maneira geral é o patrocínio master, né? Mas eu queria abordar o patrocinador master sob um outro prisma. Até porque, na campanha, enquanto candidato, o senhor havia falado que tinham algumas empresas que já estariam interessadas em vir para o Fluminense naquela ocasião. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, se elas declinaram, se mudou a realidade, o que aconteceu, né, com esses possíveis patrocinadores masters nessa ocasião.
se mudou, teve alguma mudança de valor, e também como é que o departamento comercial vem trabalhando para a questão de trazer o patrocínio para o Fluminense. Talvez pela falta de notícias, talvez pela falta de novidades no setor, passe uma sensação, não sei se seria a palavra certa, para a torcida que o departamento comercial não está produzindo. Então, eu queria que o senhor comentasse esses dois lados, né? O primeiro, dessas empresas que estariam aí engatilhadas para vir e acabaram, por N motivos, não vindo, quais foram, o que aconteceu na ocasião, e também como é que está sendo a atuação do departamento comercial. Vamos lá, Pedro. Eu acho que as pessoas têm uma fixação pelo nome Patrocínio Master, né? Eu já falei isso por diversas vezes. A gente só vai ter um Patrocínio Master na camisa o momento em que uma empresa chegar e pagar ao Fluminense pelo Master aquilo que a gente entende que seja proporcional e digno da camisa do Fluminense. E por que eu digo isso? Eu também já falei em diversas coletivas, o Patrocínio Master hoje, ele não é uma das maiores receitas de um clube de futebol. As maiores receitas de um clube de futebol são as cotas de televisão, os seus programas de sócio-torcedor e as vendas de atleta. O Patrocínio Master é uma das fontes de receita de um clube de futebol, e há muitos anos essa receita vem caindo de forma vertiginosa. Então, a gente colocou um parâmetro para que o futebol, a camisa do Fluminense, o Patrocínio Master, seja de acordo com aquilo que a gente acha fundamental para que o Fluminense possa expor a marca de uma empresa. A prova de que o departamento comercial vem trabalhando de forma eficaz é que a gente já teve patrocínios em outras, que a gente tem patrocínio, teve patrocínios em outras propriedades do uniforme, né? Desde junho de 2019, a gente teve a Cashbet, a gente teve o Azeite Royal, que saiu agora por causa da pandemia, você não tem nenhuma responsabilidade do departamento de marketing. A gente tem a Doce Rio até hoje, né? A Sica tinha fechado conosco para o short, estreou no dia do jogo contra o Vasco, com portões fechados, logo depois o futebol parou, mas nós estamos em negociação para mantê-los. Tirando o Azeite Royal, que nos notificou, a Doce Rio já anunciou que fica, a Sica está negociando para ficar, e nós estamos em busca de outros patrocínios para as outras propriedades. Eu posso te afirmar que, mais uma vez, tinha algumas coisas já iniciadas e conversadas também para o Master, e aí o futebol para tudo. Eu peço sempre ao nosso torcedor que não fique se comparando com alguns outros clubes, eu prefiro não citar nomes, mas tem clubes que, por exemplo, fizeram contratos de patrocínio Master com valor de 5 ou 4 milhões por ano, que é um valor bem baixo, e mesmo assim anteciparam esses valores como empréstimo, fizeram um contrato de 3 anos, exemplo, fez um contrato de 15 milhões por 3 anos e antecipou 7 milhões. Então, se você diluir 7 milhões por 3, você tem um patrocínio Master do tamanho do que a gente tem nas outras propriedades, como barra de camisa, enfim. Então, a gente vai ter um patrocínio Master no momento em que o patrocínio Master for condizente com o tamanho da camisa do Fluminense. Ter uma marca no centro da camisa por ter, para dizer que a gente tem, eu não faria isso, não farei isso, já repeti isso algumas vezes, e a gente continua trabalhando, o departamento de marketing vem buscando, prospectando, eu também, como presidente, venho prospectando, repito, ali por volta de final de janeiro, início de fevereiro, tive conversando com mais 3 empresas que se interessaram em saber valores, né? Quando a gente... Eu uso até esse exemplo para jogador, né? O fato da gente conversar ou ter algum interesse não necessariamente significa que a gente vai fechar um patrocínio ou um jogador ou bater martelo. As pessoas procuram, as empresas procuram, e a gente mostra quais são os valores que a gente gostaria de receber, e às vezes as empresas entendem que o valor é alto e acabam declinando. Postura nossa de firmeza de manter os valores significa que a gente sabe quanto vale a nossa marca, porque você fala muito, os torcedores reclamam, as pessoas reclamam, mas se eu fizer um patrocínio Master
um valor baixíssimo, as pessoas vão reclamar do mesmo jeito. Vão dizer que eu desvalorizei a camisa do Fluminense. Então, como eu sei o tamanho da camisa do Fluminense, o valor da camisa do Fluminense histórico, o valor do tamanho da nossa torcida, que é uma torcida muito grande, eu, obviamente, vou manter o pé firme no sentido de que a gente tem um valor mínimo, né? Obviamente, a gente tem um valor que a gente sonha e tem um valor mínimo. Até o momento, ninguém chegou nem perto desse valor mínimo. Enquanto não chegar perto desse valor mínimo, a gente não vai fazer.